Olá, seja bem-vindo à videoaula sobre doenças periodontais e halitose. Todas as superfícies do nosso corpo que estão em contato com o meio externo são expostas à colonização por uma grande variedade de micro-organismos. A descamação epitelial fisiológica que ocorre nesses tecidos previne que ocorra acúmulo de grandes quantidades de micro-organismos no nosso corpo. Assim, nas superfícies descamativas, ocorre uma limpeza fisiológica, porém, nas superfícies que não descamam, como dentes, bractes ortodônticos e próteses, resulta em um acúmulo bacteriano chamado biofilme dental, ou popularmente conhecido como placa bacteriana. Se essa placa não for removida mecanicamente com escovas e dispositivos de higiene, resulta no aparecimento de doenças. Já está muito bem estabelecido na literatura que todos os indivíduos que não realizam uma correta higiene, removendo adequadamente a placa bacteriana no prazo de até 21 dias, desenvolvem uma inflamação na gengiva conhecida como gengivite. A gengivite é a inflamação restrita ao periodonto de proteção, que tem como principal causa o acúmulo de placa bacteriana. Clinicamente, apresenta sinais como sangramento gengival, o qual pode aparecer espontaneamente ou quando estimulado, por exemplo, ao mastigar alimentos ou com a própria escovação. Também apresenta presença de edema e alteração de cor. Nesses casos, geralmente a gengiva fica mais avermelhada que o normal. A placa bacteriana que está acumulada sobre a superfície dos dentes sofre mineralização, se transformando no cálculo dental, popularmente conhecido como tártaro. O cálculo dental, por apresentar uma superfície bastante rugosa, age como um fator retentivo adicional para a placa bacteriana. Para o tratamento da gengivite, deve ser realizada a remoção de todo o cálculo e biofilme dental bacteriano, juntamente com as orientações e motivação para uma adequada higiene pelo paciente. Assim, com a retomada dos cuidados de higiene realizados, a condição de saúde é recuperada em um período de 7 a 14 dias, sem a presença de sequelas nos tecidos. Existem indivíduos que permanecem por um longo período com gengivite, porém, em outros, a doença evolui para um quadro mais grave da doença. A evolução ou não da doença está muito relacionada ao equilíbrio entre a resposta do hospedeiro e a quantidade e a patogenicidade desse biofilme bacteriano. Quando a doença evolui, ocorre a destruição dos tecidos que suportam os dentes, destruindo o osso alveolar, o que pode resultar em aumento da mobilidade e perda dental. Esta doença é designada como periodontite. De uma maneira geral, a periodontite tem uma evolução de forma lenta a moderada, podendo apresentar períodos de rápida progressão. Acomete na maior parte adultos, podendo também ocorrer em jovens. Clinicamente, podemos observar um agravamento da gengivite com formação de bolsas periodontais, que é o descolamento dos tecidos do periodonto da superfície dental devido à presença da placa bacteriana. Também se observa a presença de sangramento e supuração e de cálculos na região subgengival. De uma maneira bem resumida, precisamos ter em mente que a doença periodontal é caracterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de proteção e de suporte dos dentes, causado pelo acúmulo de placa bacteriana.
Essa massa de bactérias libera toxinas e fatores irritantes para os tecidos periodontais que respondem com uma inflamação, resultando na gengivite, a qual pode evoluir para quadros de periodontite leve e esta pode evoluir para quadros mais avançados da doença, podendo acarretar a perda do elemento dental. Visualmente, além das características que são encontradas na gengivite, podemos observar também a presença de alterações na posição da margem gengival, retrações gengivais e mudança na posição dos dentes. Assim como a placa bacteriana causa destruição dos tecidos ao redor dos dentes, o mesmo ocorre ao redor dos implantes. Nas próteses suportadas por implantes, quando a higiene não é realizada de forma adequada, ocorre uma inflamação da mucosa, chamada de mucosite, que clinicamente é muito semelhante aos sinais clínicos da gengivite. A progressão da mucosite resulta na periimplantite, caracterizada pela formação de bolsas, presença de supuração e pela perda óssea em formato de cratera, que pode rapidamente levar à perda do implante. A halitose, também chamada de mau hálito ou mau odor bucal, é uma condição bastante comum na população. Estima-se que 50% da população mundial seja acometida pela halitose. Existem diversos tipos de halitose, mas aqui vamos falar da halitose de origem bucal, pois estas são as mais prevalentes. Cerca de 87% das halitoses têm origem na boca e a principal causa é associada à saburra lingual, que é uma massa de bactérias depositada sobre a superfície da língua. As bactérias presentes na saburra lingual usam proteínas disponíveis no meio bucal para obter energia e, nesse processo de metabolização, liberam gases que têm em sua composição uma alta concentração de enxofre e, por isso, são sentidas como mau odor. A saburra lingual pode ser removida por meio de escovas ou raspadores linguais. Assim, uma adequada limpeza da língua e da superfície dos dentes são as principais formas de prevenção e tratamento da halitose. É muito importante ter em mente que gengivite, periodontite e periimplantite são doenças relacionadas ao acúmulo de placa bacteriana, assim como a halitose, que tem como principal vetor de formação a presença de saburra lingual. Dessa forma, fica evidente que uma higiene bucal adequada da superfície dos dentes e da língua é a melhor maneira para prevenir e auxiliar no tratamento dessas doenças. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Nesse vídeo, nós conversamos sobre gengivite, periodontite e halitose, que são doenças relacionadas ao acúmulo de placa bacteriana.